Olá, eu sou o Pedro Marasquim Zancan e essa é a segunda parte de 3 vídeos contendo a compilação de informações que eu adquiri sobre o reconhecimento da cidadania italiana via consulado. Então, eu dividi meu conhecimento em 3 partes, né? Então, quem tem direito à cidadania, os documentos necessários para reconhecimento de cidadania no consulado e os custos de todo o processo. Essa segunda parte é referente aos documentos necessários para o processo. Quais são os documentos, de quais pessoas tem que se buscar e também uma descrição de como é que cada uma das etapas para o encaminhamento do processo. Sobre os documentos necessários, o primeiro documento necessário, a primeira documentação, não é propriamente um documento, mas sim uma descrição como é que se organiza a tua árvore genealógica. Então são divididas algumas categorias da cronologia. O documento em si é chamado cronologia, é basicamente como o que aconteceu na linha de tempo, desde a vinda do teu ancestral italiano até o momento em que está sendo solicitado o reconhecimento da cidadania italiana. Então, essa árvore genealógica se divide em algumas categorias. A primeira parte é o ancestral italiano. É um indivíduo que nasceu na Itália e que transmite cidadania para todos os interessados. Se ele pode ter vindo com uma família, com irmãos, etc. O importante é que basta um indivíduo para conectar. Não é necessário informar com quantas pessoas ele veio. Apenas qual o ancestral teu que nasceu na Itália que te dá direito à cidadania italiana. Depois do ancestral italiano, entram os ancestrais brasileiros não requerentes. São todos os que descendem do ancestral italiano, que nasceram no Brasil e que não estão requerendo o reconhecimento de cidadania. Podem ser desde parentes já falecidos ou então pessoas vivas que não estão interessadas em seguir com o processo. A terceira categoria são os requerentes, que são todos o interessado e todos os parentes maiores de idade interessados. Não interessa em qual geração está. Pode ser que quem está movendo o processo pode colocar os pais, tios, primos, sobrinhos, todos maiores de idade que estejam interessados no reconhecimento da cidadania italiana. E a quarta categoria são os menores de idade. Os menores de idade eles não entram como solicitantes, eles são citados de forma anexa aos formulários de solicitação dos seus respectivos pais. Se ambos os pais estão solicitando, basta citar isto no formulário de um deles. Não é necessário duplicar ou ser redundante, que isso pode ainda dar algum problema. Então, digamos, um homem e uma mulher são casados antes de 83, então o homem passa a cidadania para a mulher e eles têm filhos menores de idade, não faz sentido citar os filhos menores de idade nos 2 formulários. É necessário apenas citar no formulário de um deles. Então, no caso do pai, que é quem é aquele que tem ancestral italiano. Bom, para ilustrar o processo, começamos com o ancestral italiano. Um indivíduo. Não interessa a idade com que ele veio para o Brasil. Então, se teu ancestral veio com 30 anos, é aquele ancestral. Se ele veio com 3, acompanhado dos pais, o teu ancestral é a criança de 30 anos. Mas ele veio só porque era filho de alguém mais velho, então tudo bem. Mas o teu ancestral italiano é o primeiro que tu consegue encontrar, o mais novo que tem a certidão de nascimento na Itália. Então, se tem uma criança que nasceu na Itália e tu descende desta criança, e essa criança é teu ancestral italiano.
Não precisa buscar o pai dela, não interessa com que idade vieram da Itália. O que interessa é que nasceram na Itália. Depois, os ancestrais não requerentes. Então, vem a primeira geração, a segunda geração, e nisso não faz muita diferença quantos irmãos a pessoa tem. A menos que todos os requerentes descendam de mais de um ramo de descendentes do italiano. Se não, basta uma linha singela. Tu não precisa mencionar todos os irmãos, a menos que tenham requerentes que descendam destes outros irmãos. É algo simples. No meu caso, é apenas meu avô. Ele teve mais de 10 irmãos. Eu não preciso nem citar quantos irmãos ele teve, nem sequer que teve irmãos. Basta constar na certidão de óbito do meu bisavô que ele deixou filhos quando faleceu. Está citado, mas isso não é pertinente. O que é pertinente, a menos, é como é que os requerentes se conectam com o italiano. Então só precisa aquela salinha singela de ascendência para conectar os requerentes ao italiano. Então depois os requerentes é o primeiro, começando o indicador mais velho. Se este requerente mais velho for um homem casado com uma mulher antes de 83, ela já vai na sequência. Mas a esposa pode ser mais velha que o irmão dele, quer dizer, mais nova que o irmão dele, não tem problema. Ela, no caso, vai furar a fila, por assim dizer, porque ela vai na sequência, porque ela está pleiteando reconhecimento de cidadania porque ela está casada com esse indivíduo. Então, como ele vai ter colocado certidão de nascimento, certidão de casamento, logo em seguida vem ela para fazer referência à certidão de casamento dele. Não precisa botar cada um apresentar uma certidão de casamento, mas basta colocar na sequência para que no momento da análise do processo se verifique que de fato esta mulher está fazendo referência a este homem. Então depois o terceiro mais velho, etc. E todas as gerações subsequentes. Não tem limite de geração. Pode ter 3, 4 gerações, quanto forem, desde que sejam requerentes, respeitando na hora da cronologia do mais velho para o mais novo. E a quarta categoria são os menores de idade, que é mencionado como uma categoria à parte, só que os indivíduos menores de idade são citados no formulário do respectivo pai, ou respectiva mãe, conforme o caso. Então, desde o mais velho, e assim por diante, o mais velho é o mais novo. Não precisa seguir um grupo familiar, o grupo familiar mais velho, não. Seguindo a ordem de nascimento. É apenas para constar, apenas para orientar o consulado, porque, igual, os formulários deles vão ser anexados os certidões de nascimento destes vão ser anexados ao formulário de solicitação do respectivo pai. É basicamente uma forma de organizar para o consulado saber como é que é a família, como é que foi a evolução da família desde a vinda do Brasil até o momento da solicitação de reconhecimento de cidadania. Quais documentos que a gente precisa do ancestral italiano? Então começamos pela certidão de nascimento, que é um documento italiano, visto que ele nasceu na Itália, então não tem nem dúvida disso. A partir daí, temos que fazer a pergunta de onde ele se casou. Se esse indivíduo se casou no Brasil, certidão de casamento brasileira e a cópia juramentada dela para o italiano. Caso ele já tenha vindo casado da Itália, a certidão de casamento italiano basta, não precisa de tradução nenhuma. Ele se casou 2 vezes, 3 vezes. Bom, isso eu vou mencionar mais adiante. Então, onde se lê certidão de casamento, entenda-se todas as documentações referentes a casamentos desse indivíduo. Sempre se forem emitidos no Brasil, tem que ser traduzido com tradução juramentada para italiano, e se os documentos forem italianos, basta os documentos italianos por si só. Se nesse meio tempo a pessoa se casou teve um outro país, também precisa da tradução para o italiano. Então, sempre que a documentação não for italiana, precisa de tradução juramentada para o italiano. Ok, a pessoa está casada, tem documentação de casados, verifica se esse ancestral italiano é vivo. Se ele for vivo, tem que verificar se ele é naturalizado. Eu mencionei isso no último vídeo. Se ele não for naturalizado e é vivo, ele tem um registro nacional de estrangeiro.
basicamente um registro geral, só que emitido pela Polícia Federal para estrangeiros com residência no Brasil. Ele consta uma data de validade e então ele atesta que aquele é um indivíduo que não é naturalizado brasileiro, é um estrangeiro com residência no Brasil. Então uma cópia desse documento atesta que o indivíduo em questão não se naturalizou. Então pode ser o Registro Nacional Estrangeiro ou a certidão negativa de naturalização. A CNN é emitida gratuitamente pelo Ministério da Justiça e ele é um documento que atesta que não foi encontrado registros de que o indivíduo em questão tenha se naturalizado brasileiro até a data da solicitação do tal documento. Então, se eu solicitar essa documentação no dia 1º de janeiro de 2021, se eles vão testar que até do 1º de janeiro de 2021 não foi registrado solicitação de naturalização do indivíduo que está sendo pesquisado, independente de ser vivo ou casado, quer dizer, de ser vivo ou falecido. Agora, se ele for naturalizado, o único documento que tem condições de apresentar, de reunir, é a certidão positiva de naturalização, que, visto que se ele se naturalizou, ele não tem mais uma RNE, ele vai ter um RG comum. Então, o documento que vai ter que ser solicitado no Ministério da Justiça é a CPN. Ela vem indicando a partir de qual data o indivíduo em questão se naturalizou brasileiro. Mas, bom, isso para caso se for vivo. Se o ancestral italiano não for mais vivo, tem que verificar onde ele faleceu. Se falecido no Brasil, certidão de óbito brasileira com tradução juramentada pelo italiano. Caso ele tenha falecido na Itália, ou tenha regressado à Itália antes de falecer, basta a certidão de óbito italiana, que já é um documento oficial em italiano. Lembrando que os documentos italianos não têm prazo de validade. Os documentos brasileiros, sim. Então, se solicitar os documentos italianos, juntar todos, pode deixar guardado, esperar o tempo que for necessário, não precisa pegar uma segunda via. Já os documentos brasileiros, sim. É necessário uma via relativamente recente antes de apresentar o documento consulado. Depois, dos documentos de óbito, sim, tem que verificar se ele é naturalizado. Se ele não for naturalizado, o único documento que tu pode solicitar é a certidão negativa de naturalização, visto que o Registro Nacional de Estrangeiro perde validade no momento em que o indivíduo em questão faleceu. E caso ele seja naturalizado, é o próprio certidão positiva de naturalização, no mesmo caso como que se fosse vivo. Os documentos, para facilitar no consulado, tem que ser colocado numa ordem específica. Eu percebi essa ordem, porque quando eu apresentei estava uma ordem diferente e deu problema, e eles me devolveram a documentação em uma ordem diferente que eu apresentei. Então eu percebi que é a ordem com que eles se coordenam lá. Então eu vou passar essa ordem para vocês para evitar problemas e facilitar. Começamos pelos documentos originais italianos. Então, certidão de nascimento, se casou na Itália, certidão de casamento e assim por diante. Basta o documento italiano, como já é um documento oficial italiano, não precisa traduzir, não precisa autenticar nada. Seguindo dos certidões brasileiras originais, lembrando que essas certidões têm que estar acompanhadas das respectivas traduções juramentadas. Então, nascimento, no caso, alguém que se casou e faleceu no Brasil. Ele tem certidão de nascimento italiana, certidão de casamento brasileira, acompanhada da sua respectiva tradução juramentada, seguida da certidão de óbito e a tradução juramentada da certidão de óbito. Depois das certidões, vem a certidão negativa de naturalização ou positiva de naturalização ou cópia autenticada de registro nacional estrangeiro, acompanhado da respectiva tradução juramentada. Todo documento em português ou todo documento que não seja italiano precisa ter uma tradução juramentada para o italiano. Os documentos que já foram emitidos em italianos, bastam eles por si só, porque já são documentos oficiais italianos e têm validade para qualquer funcionário do governo italiano que precise fazer uma auditoria no processo. Sobre os ancestrais brasileiros não requerentes. Se é ancestral brasileiro, a certidão de nascimento está no Brasil. Logo, precisa de uma tradução juramentada da certidão de nascimento, para acompanhar para a respectiva certidão. Verifica onde ele se casou. Se se casou no Brasil, casamento brasileiro, tradução juramentada para o italiano. Se casou na Itália, basta a certidão de casamento italiana. Lembrando que se casou mais de uma vez ou se divorciou, entenda-se,
como eu digo, certidão de casamento, qualquer documento relacionado a casamentos que o indivíduo contraiu. Se o indivíduo for vivo, basta isso. Nascimento, casamento, deu. No caso de não ser requerente, né? Se é um ancestral não requerente, mas está vivo e não está interessado em fazer parte do processo. Se o ancestral não requerente não é vivo, tem que verificar onde faleceu. Se faleceu no Brasil, óbito e tradução juramentada. Caso contrário, se tenha falecido na Itália, basta o óbito italiano e já era. A ordem dos documentos segue a mesma coisa. Nascimento, casamento e óbito. O nascimento, casamentos, etc. e óbito. Então, vem os documentos originais, ou escrituras públicas, etc., acompanhado cada um de sua respectiva tradução juramentada. Então, nascimento, tradução do nascimento, casamento, tradução do casamento, óbito, tradução do óbito. Documentos requerentes. De novo, iniciando com certidão de nascimento brasileira, a respectiva tradução juramentada. Verifica se o requerente se casou. Se o requerente não se casou, tem que verificar se ele tem filhos. Se ele não tem filhos, ok, basta a certidão de nascimento e a tradução juramentada. Caso o requerente tenha se casado, certidão de casamento e tradução juramentada. Daí verifica se ele tem filhos. Se ele não tem filhos, ainda ou não tem, assim, não tem, então basta isso. Nascimento, casamento e deu. Cada um acompanhado da tradução juramentada. Se o requerente é casado e tem filhos, tem que verificar se os filhos são menores de idade. Se os filhos forem menores de idade, junto com os documentos dele, precisam ser certidão de nascimento dos filhos menores de idade e respectivas traduções juramentadas antes de dar como concluído a reunião dos documentos. Se os filhos não forem menores de idade, se forem maiores de idade, significa que os filhos são requerentes. E daí os filhos seguem todo esse esquema para conseguir o próprio documento. E para ele, basta isso. Vocês não têm mais nenhum documento para acrescentar. Caso o indivíduo em questão não seja casado, mas tenha filhos, tem uma verificação extra que tem que ser feita. Ele tem que verificar se o pai e a mãe do filho constam como declarantes da certidão de nascimento do filho. Se no caso de um indivíduo não casado, que teve um filho, como esse é um filho natural, e os pais e a mãe constam como declarantes da certidão de nascimento, ok, faz verificação normal, se é menor de idade para acrescentar no formulário, ou não, ou se for maior de idade para ele seguir com o próprio processo como requerente. Se, contudo, não consta como dos detalhes que foi declarante o pai e a mãe, apenas o pai ou apenas a mãe como declarantes da certidão de nascimento, que não consta ambos os pais, não estou dizendo que se está citado o pai e a mãe, mas como declarantes que estiveram presentes na hora do registro, nesse caso é necessário de uma escritura pública de paternidade ou maternidade, acompanhada da tradução juramentada. Antes da verificação se for menor de idade para acrescentar o documento dos filhos no formulário dos pais, ou se os filhos podem seguir como requerentes. No caso do meu primo, que era união civil, ele foi o que declarou o nascimento dos filhos. A esposa dele, a mulher dele, não estava presente, então não pôde se acrescentar no processo, porque ela não declarou ser mãe dos filhos, por mais que conste que ela é mãe dos filhos na certidão de nascimento. Então faltou uma escritura pública dela reconhecendo a maternidade dos próprios filhos. É uma burocracia, parece não fazer sentido, mas é exigido. Então, se a pessoa não é casada, está esperando filho, uma dica que eu dou é ir junto com o pai e a mãe da criança, ir no cartório para ambos registrarem, para evitar um problema depois. Se não, tem que fazer essa escritura pública. Ah, mas o filho não consta o pai e a mãe na certidão de nascimento e o filho é maior de idade.
Bom, esse documento acompanha, então, no caso, o pai junto com os documentos do filho. Porque para ele mesmo poder se justificar o porquê que ele está pleiteando esse reconhecimento da cidadania italiana. Documentos relacionados ao casamento. Tudo que eu falei antes, com certidão de casamento, entenda-se documentos em geral sobre casamento. E óbvio que todos os documentos precisam ter tradução juramentada se não tiverem sido emitidos na Itália. Então começamos. Certidão de casamento. Se a pessoa se casou pelo primeiro casamento. Certidão de casamento, verifica se o casamento terminou. Se não terminou, ok, já é isso, basta certidão de casamento. Não, o casamento terminou. Verifica por como é que ele terminou. Se foi por falecimento do cônjuge. Sim, o indivíduo em questão ficou viúvo. Foi o único casamento desse indivíduo? Se foi, ok, basta o certidão de casamento, não precisa de mais nada. Não, esse indivíduo se casou novamente. Bom, então precisa da certidão de óbito do cônjuge antes de acrescentar a certidão de casamento seguinte, do segundo casamento. E isso segue o ciclo, né? E daí segue de novo, se o casamento terminou, se não terminou, etc. Agora, se não foi por falecimento do cônjuge, mas foi por divórcio, antes de qualquer coisa, simplesmente pelo fato de ter se divorciado, precisa acrescentar os documentos do divórcio. E antes mesmo de perguntar se casou novamente ou não. Se não se casou novamente, ok. Casamento, documento de divórcio e deu. Se casou novamente, a certidão de casamento seguinte e assim por diante, até chegar ao ok. Então, nesse meio tempo, pode perguntar, e se não foi nem por falecimento do cônjuge, nem por divórcio? Contato consulado. A questão é simples, é que quem é que pode pleitear a naturalização, no caso de casamentos posterior a 83, ou no caso de mulheres casadas antes de 83, se elas podem adquirir automaticamente a nacionalidade italiana. Então, se o cônjuge faleceu, o falecido não vai solicitar. Então, não precisa acrescentar o documento de óbito, a menos que tenha que justificar o porquê que se casou, justificar um casamento posterior. Agora, se o indivíduo em questão é vivo, então o casamento terminou por divórcio, tu tem que apresentar para o governo italiano os documentos do divórcio, exatamente para neutralizar qualquer solicitação posterior deste ex-cônjuge à nacionalidade italiana. A lei de naturalização é muito clara, inclusive para a pessoa só pode prestar juramento à naturalização se ela ainda está casada com o italiano em questão no momento do juramento. Para evitar o casamento de fachada para o pessoal adquirir cidadania. Então, se a pessoa, se foi falecimento e não se casou depois, não precisa apresentar o documento de óbito. Agora, se divorciou, independente de ter se casado de novo ou não, precisa do documento do divórcio. Independente de como foi feito o divórcio, precisa apresentar os documentos atestando o divórcio. A documentação dos requerentes se dividem entre os documentos apostilados e os documentos sem apostila. Ao contrário dos documentos dos não requerentes, que todos eles precisam estar apostilados, tipo, todos os documentos emitidos no Brasil precisam estar apostilados para terem validade na Itália. Os requerentes precisam ter documentos que são apostilados e mais alguns que não é necessária a apostila. A apostila é uma autenticação internacional que garante um documento emitido aqui no Brasil possa ter validade em qualquer país signatário da Convenção de Haia, no caso a Itália. Então, o cartório, o tabelionato, vai digitalizar o documento, vai colocar um adesivo contendo as informações referentes ao documento e um código de verificação, a partir do qual é possível acessar a versão digitalizada do documento para atestar de que, de fato, o documento não foi adulterado e que é real. Então, os documentos apostilados são as certidões, sejam elas nascimento inteiro teor, casamento inteiro teor, e daí já entra todos os documentos relacionados a casamento, no caso é o indivíduo ser casado,
os nascimentos e exterior dos filhos menores de idade, quando houver filhos menores de idade. Também precisam ser apostiladas as escrituras públicas de paternidade e maternidade, mas apenas aqueles casos cujos os requerentes não são casados, têm filhos menores de idade e que na certidão de nascimento dos filhos não consta como declarantes o pai e a mãe da criança. Se for casado, não precisa disso. Se os filhos nasceram dentro do casamento. Se não for casado, mas ambos estiveram presentes para declarar o nascimento da criança, também não precisa dessa escritura pública. Isso é um documento, isso é necessário. Se faltou aquelas pequenas palavrinhas da certidão de nascimento da criança, nascida como filho natural, ou seja, filho nascido fora do casamento civil. Além disso, as traduções juramentadas também precisam estar apostiladas, todas elas para terem validade fora do Brasil. Dentre os documentos sem apostila, o requerimento começa pelo requerimento assinado com firma reconhecida. É um formulário em que o requerente põe informações básicas e está requerindo o reconhecimento de cidadania. Ele vai ser apresentado pelo consulado e vai ser assinado. E para garantir que a assinatura é real, é necessário o reconhecimento de firma. Não é necessário traduzir, não é necessário apostilar, porque é um documento simplesmente uma solicitação ao consulado. Não é necessário apresentar isso para o governo italiano. Além do requerimento assinado por firma reconhecida, outros documentos são a cópia simples do RG ou passaporte, para testar que de fato a pessoa ela existe, garantindo que não é a identidade da pessoa realmente é aquela. Cópia simples do título de eleitor, visto que no Brasil é obrigatório ser eleitor, e que quando tu tiver reconhecimento de cidadania italiana, tu vai se tornar eleitor italiano. A título de curiosidade, na Itália existem membros da Câmara de Deputados e do Senado que representam os italianos residentes no exterior. Então, os italianos residentes no exterior têm pelo menos um representante do Senado e um representante na Câmara de Deputados. Então, como tu vai se tornar eleitor, e aqui no Brasil é obrigatório, então tu apresenta o título de eleitor. Não é necessário apresentar a quitação eleitoral. Basta apresentar que está registrado como eleitor. Além disso, é possível acrescentar a cópia da carteira de motorista, mas não obrigatório, visto que isso não garante uma conversão para a carteira de motorista italiana. É apenas uma cópia a mais, eu acho que o documento a mais nesse sentido não vai ter problema. Eu sugiro que quem tiver carteira de motorista já aproveita e faz a cópia, apresenta a cópia, senão não é necessário. E a cópia simples do comprovante de residência em nome do requerente. Faço questão de salientar, porque aqui no Brasil é muito comum apresentarmos cópia para abrir um crediário, coisa parecida, apresentar a certidão de comprovante de residência em nome dos pais. Não, eu estou numa república, eu apresento a comprovante de residência do meu colega e ele apresenta um atestado de residência dizendo que eu moro com ele. Isso não dá. No consulado italiano é necessário que seja um comprovante emitido no nome do próprio requerente. E estes comprovantes podem ser contas, qualquer que for, água, luz, telefone, cartão de crédito, boleto boleto de pagamento do condomínio, boleto de pagamento da Amazon, não interessa. Qualquer coisa que garanta que tenha o nome do requerente e o endereço. Também pode ser contrato de aluguel, um xerox simples. O contrato foi feito naquele formulário padrão de papelaria. Pode ser, não tem problema. Desde que conste o nome e endereço. E o contrato de aluguel tem validade até a data de conclusão do contrato. As contas têm validade até vir a conta seguinte. Recibo de entrega de imposto de renda também vale. Então, a dica que então assim, não, eu sou isento. Bom, eu também sou isento, mas eu declaro, faço questão, como mudam as regras todo ano, eu faço questão de declarar o imposto de renda para testar que de fato não tenho renda para pagar, não tenho que pagar imposto. Então, eu já tenho ali o recibo de entrega de imposto de renda com o endereço que eu declarei para a Receita, onde eu moro. Então eles aceitam isso aí como comprovante de residência. Por mais que eu possa ter inventado o endereço,
minha palavra contra o governo, perante o governo. Então, eles atestam que a informação está correta. Agora, se a pessoa for estudante, ainda tem uma regalia. Ela pode apresentar o comprovante de estudo como no lugar do comprovante de residência. Então, a pessoa pode apresentar que o estudo, né, no local, na tal instituição, então entende-se que ela tem um vínculo com o endereço que ela declarou. Parece mais, isso aqui é mais uma colher de chá que qualquer outra coisa. Mas se não tiver isso, não custa, declara imposto de renda, faz a declaração de imposto de renda para não dizendo que não tem nada para pagar mesmo, que tu é isento, e daí tem ali um comprovante de residência que vale 1 ano. Os documentos requerentes têm que ser apresentados ou têm que ser reunidos na ordem específica. A começar pelo requerimento assinado e autenticado, com a assinatura autenticada, né, a firma reconhecida. Logo em seguida, porque isso que abre, eu estou apresentando um requerimento. Em sequência, vem as cópias simples dos documentos, atestando quem é tu realmente, que tu é eleitor, que tu tem motorista, esse tipo de coisa. Depois entram as cópias simples do comprovante de residência. Eu estou tratando de ser separado a cópia dos simples documentos e a cópia simples do comprovante de residência, porque o comprovante de residência tem validade. Se tu apresentou a conta do cartão de crédito, ela tem validade até a emissão da conta seguinte. Conta de telefone é a mesma coisa. Imposto de renda tem validade até a janela de entrega do ano seguinte. Se é contrato de aluguel, tem vigência até quando durar o contrato. Então, é um documento que é bom tirar cópia nas vésperas de entregar o processo, para não se deixar para pegar muito antes, é capaz do documento caducar. Então, requerimento, as cópias dos documentos, a cópia do comprovante de residência, seguido das certidões e escrituras públicas originais, cada uma delas acompanhada da respectiva tradução juramentada. Lembra? Nascimento, tradução do nascimento, casamento, tradução do nascimento e assim sistematicamente. Daí aí entra também nascimento dos filhos menores e tradução dos filhos menores. No processo em geral, no processo total, também tem uma ordem certa de colocar a documentação. Então, até agora, vocês juntaram a documentação, para cada pacote de documentos colocaram um clips. Então, começamos pela cronologia. Aquela cronologia que eu falei, tem modelos no site dos consulados, pelo menos em alguns deles. Então, começa com ela apresentando do que se trata essa família. Em sequência, vem os documentos relacionados ao ancestral italiano. Então, tu apresentou a cronologia. Bom, agora vem o italiano, nascimento, casamento, óbito, etc. Em sequência, vem os documentos ancestrais não requerentes, em ordem, do mais velho para o mais novo. Então, eles vão seguindo a história da família. Esse italiano nasceu, se casou, faleceu, se naturalizou ou não a partir de tal data, então tá. Este é o filho do italiano, nasceu, casamento. Não, esse agora vem o neto do italiano, e assim por diante. Então, cronologia, apresentando a família, documentos ancestrais italiano, seguido documentos ancestrais não requerentes, que são quem conecta o italiano aos requerentes, os documentos requerentes e atenção, porque junto com os documentos requerentes, quando necessário, também vem a certidão de nascimento dos filhos menores de idade. Então, elas entram anexas aos formulários respectivos dos pais. Então então assim, tem que cuidar porque não pode ficar no final todos os menores de idade perdidos. Eles precisam estar junto da documentação do respectivo pai. Então apresenta o requerente, o reformulário, a certidão de nascimento do requerente, a tradução, a certidão de casamento, requerente, a tradução, e daí a certidão de nascimento dos filhos, em ordem, mais velho e mais novo, cada uma junto da respectiva tradução juramentada. Então não pode colocar. Lembra que eu faço questão de salientar que não é para botar todas as certidões e depois todas as traduções. Certidão, tradução, certidão, tradução. Bom, agora eu vou tratar sobre como é que deve ser todo o cronograma entre iniciar o processo até entregar a documentação e estar pronto o processo.
Então, começamos até o agendamento. O que se faz primeiro? Traçar a linhagem, preparar a cronologia. Então, aquela cronologia não é só para apresentar, mas também serve para tu se organizar na família, para saber quem é quem, quais são os ancestrais que tu precisa acrescentar e quem é atrás. Tu traça a linhagem. Identifica quais são os locais de registro dos ancestrais e demais solicitantes. E não precisa necessariamente buscar os documentos, mas é bom saber onde tu vai precisar buscar quando for necessário. Tendo recursos, é recomendado já ir buscando para saber como é que estão registrados os nomes e datas, caso precise fazer uma retificação. Não precisa, assim, traduziu o nome, era Giuseppe, traduziu como José. Era Bento, traduziu como Benedito. Ou era Benedito, traduziu como Bento. Não tem problema, o consulado vai entender que é uma tradução do nome. Colocou um M em vez de N, assim, não tem problema. O problema mesmo é que a pessoa registrou o nome errado. Ou que, por exemplo, era Zancan, o cara colocou como Zancanaro. São sobrenomes diferentes, e daí foi um erro brutal que o cara do cartório fez. Isso tem que ser retificado. Não, a pessoa nasceu no dia 3 de maio e foi registrada como se fosse no dia 30 de maio. Não, também, isso aí é um erro, isso tem que ser corrigido. Agora, se não tiver uma coisa muito grave, não precisa. Então, vai solicitando nessa pesquisa, verificar os documentos e se as informações estão batendo. Solicitar certidões italianas do ancestral italiano. Se veio solteiro, basta certidão de nascimento. Se veio casado, nascimento e casamento. Se, dependendo, se tem que verificar se o documento foi registrado na prefeitura, então basta o documento emitido pela prefeitura. Se não foi antes de registrar em prefeitura o nascimento e casamento dos italianos, tem que buscar na igreja. E daí precisa a autenticação da cúria da respectiva. Então isso demora. Pode solicitar. Eu tive sorte que meu ancestral já estava registrado na prefeitura, só que leva meses até o pessoal mandar a carta. Tu manda um e-mail, eles não vão responder o e-mail, a menos que for para dizer que não existe o documento. E se existe, eles já vão mandar carta e não vão se dar o trabalho de mandar um e-mail dizendo que enviaram uma carta. A resposta já é a carta e tu que aguarde. Então, por sorte, os documentos italianos não caducam. Então, pode solicitar e deixar guardado enquanto tu vai buscando o resto da família. Não sei de onde é que veio mesmo meu ancestral. Busca os nomes, como é que se distribui. Se o nome for muito comum na Itália, bom, daí tem que verificar a história da família, de onde que veio, de onde veio, se é a região do Vêneto, região da Sicília, região da Calábria. Então a pessoa veio da Sicília, de repente assim, a pessoa tem que saber, daí vale a pena a gente pesquisar em qual porto chegou, que época que chegou, de onde veio o navio. O navio veio de um porto na Sicília, ótimo, então procura no sul da Itália. Não, veio de Nápoles, ok, então procura do norte da Itália. A pessoa não vai migrar do norte da Itália para o sul só para pegar um navio. Ela vai entrar no primeiro navio que encontrar. Então, essas pesquisas podem levar um certo tempo. Então, o primeiro documento mesmo que você tem que buscar é o italiano. Não caduca e depois aqui no Brasil é menos difícil de encontrar. Solicitar a certidão negativa de naturalização ou positiva de naturalização do ancestral italiano com todas as variações e grafias do nome. Porque eles vão colocar no sistema aquela conjunto de caracteres que formam o nome e verificar se consta ou não consta dentre os estrangeiros que foram naturalizados. Esse documento é gratuito, então pode solicitar tirar cópia, imprimir, etc. Mas na hora que for apresentar vai ter que tirar uma cópia nova. Então, tira, etc., deixa guardado como referência, mas na hora que for apresentada, aí tu tira uma mais recente e manda autenticar. Lembra que a certidão positiva de naturalização indica que apenas os filhos nascidos antes da naturalização e descendentes destes têm direito a reconhecimento de cidadania italiana. Quem nasceu os filhos do italiano que se nasceram depois da naturalização são filhos brasileiros e não podem pleitear reconhecimento de cidadania italiana. Definir a quantidade de requerentes e filhos menores de idade. O processo demora? Sim, demora. Está demorando em torno de, em média, 10 anos. Praticamente todos os consulados estão demorando 10 anos. Então meu filho que tem 10 anos eu coloco um maior de idade, que quando for chamado vai ser maior. Não. Eu não tenho garantia que vai levar 10 anos. Pode ser que eles estão fazendo mutirão, estão tentando reduzir a fila, e de repente eles chamam em 2 anos.
Então, o que interessa é na data em que tu está solicitando o agendamento, tu tenha quais são os que são menores de idade, quais são os requerentes. No meu caso, foi feito vários requerentes, tinham menores de idade. Quando a gente chegou a vez no nosso processo ser chamado, meu avô, que era requerente, já tinha falecido. Então ele passou para não requerente. E a justificativa era a certidão de óbito dele. Ah, tinham primos meus que eram menores de idade. Bom, agora são maiores de idade. Ah, e além disso, tem primos meus que tiveram filhos. Então, agora tem mais menores de idade que não estavam antes. Não é problema. Eles entendem que o tempo passa, a família evolui, modifica, se adapta. O que interessa é definir a quantidade de requerentes e filhos menores de idade no momento da solicitação. E daí, depois de tudo isso, que tu sabe que no dia que veio teu ancestral, tu sabe quais são quantos requerentes, etc., solicita o agendamento. E daí, tu aguarda o agendamento. Como eu mencionei, está levando em quase 10 anos. Mas é bom ficar atento, porque pode levar menos. Ok, chegou o agendamento, chamaram o teu número, e eles não vão te mandar e-mail, não vão telefonar, não vão mandar carta. Eles vão disponibilizar no site, ou rede social, ou ambos, até que número de processo que eles estão chamando. E é bom ficar atento. Então, ok, chegou no teu número, o que tu faz? Primeira coisa, atualiza a cronologia. Vê quem é que está requerente, que não é mais requerente, que é menor de idade, que viraram maiores de idade, menores de idade que não existiam e que agora existem. Atualiza tudo. Solicita certidão de nascimento, casamento e óbito em inteiro teor de ancestrais e demais solicitantes e filhos menores de idade. Então, agora tu junta tudo. Então, lembra que eu pedi e falei isso? Não precisa necessariamente tirar o documento, mas você tem que saber de onde é que está o do registro. Bom, agora tu vai entrar em contato com cada cartório solicitando todas as certidões. Parece um peso, mas tu pode separar, etc., dividir o custo. Então, mas aqui é o momento, porque os documentos brasileiros têm validade de 1 ano. E aqui, assim como chegou o teu número, agora vai levar em questão de meses, poucos meses até tu comparecer. Então agora tu chama todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, separação, etc. Solicita a certidão negativa de naturalização ou positiva de naturalização do ancestral italiano com todas as variações de grafia do nome. Então tu pega a certidão de nascimento do teu ancestral italiano, certidão de casamento dele, certidão de óbito dele, certidão de nascimento dos filhos, verifica todas as variações de nome que apareceram nisso. Ah, José com um P, José com 2P, teu sobrenome era com NI no final, NE, ficou com NE, ficou com M, ficou... O pessoal, o nosso cartório faz eles conseguem ser bem criativos na hora de te avacalhar com nossos nomes, então coloca todas as variações de nome possíveis, solicita certidão negativa ou positiva de naturalização, para indicar que este indivíduo, independente do nome, não foi naturalizado, ou se foi naturalizado a partir de qual data. Com tudo isso, tu vai apostilar todos esses documentos. Tu pode só solicitar apostilado, ou então juntar tudo e daí levar num cartório para apostilar os certidões, e certidões de nascimento, casamento e óbito, e um tabelionato para autenticar a certidão negativa, documento de divórcio, etc. Qual a diferença de tabelionato com um cartório? Cartório de registro civil é onde tu faz o registro civil. Tabelionato é onde tu faz reconhecimento de firma, cópia autenticada, esse tipo de coisa. Em muitas cidades é o mesmo estabelecimento que faz ambas as coisas, mas aqui em Porto Alegre é um caso que os estabelecimentos são diferentes. Então, os certidões de nascimento, casamento e óbito só podem ser apostiladas em cartório de registro civil. Outros documentos só podem ser apostilados em tabelionatos. Mas, grosso modo, a mesma coisa, cobra com o mesmo valor. Depende se muda o valor de estado para estado. Se tu quiser apostilar em qualquer outro estado, pode, porque no Brasil existe um padrão nacional de apostila, então não faz diferença onde no país tu está apostilando, desde que tu esteja apostilando no Brasil. Então, depois que todos os documentos estão apostilados, tem que fazer a tradução juramentada de todos.
Então, antes de traduzir, fazer a tradução juramentada, precisa estar apostilado, porque na tradução juramentada, o tradutor, antes de traduzir o texto, ele descreve como é que é esse documento. E daí entra junto ao código da apostila. Então, para o italiano que for verificar, comprovar que de fato é aquele documento. E também, muitas vezes, tu não precisa mandar o documento original para o tradutor traduzir. Basta informar os códigos que estão nas apostilas, que, como eu mencionei, que são digitalizados. O próprio tradutor baixa o documento digitalizado, faz a tradução e te entrega o documento. Facilita bastante. Depois que tiver todas as traduções juramentadas, apostila todas as traduções juramentadas. E isso vai necessariamente em tabelionato de registro, em tabelionato. Apesar, não, é tradução de uma certidão de nascimento. Sim, mas é uma tradução, não é certidão. Então, como é uma tradução, é um documento público, que então vai em tabelionato. E de praxe, pelo menos aqui em Porto Alegre, eles fazem a autenticação de firma e depois a apostila. E daí tu tem que tomar cuidado, porque a apostila tem que fazer referência à assinatura do tradutor juramentado. Mas a reconhecimento de firma também faz referência à assinatura. E às vezes o pessoal se confunde e coloca o adesivo de reconhecimento de firma, que um tabelião reconhece a autenticidade da assinatura, e depois faz a apostila referente ao tabelião. E daí está errado. A apostila também tem que ser referente à assinatura do tradutor. Eu mesmo tive que retificar o documento que é apostilado errado. Então, isso tem que ficar atento. A maior parte dos cartórios já estão acertando, mas às vezes um acidente desses acontece. Então, depois de tudo isso, formulário de solicitação e termos de desistência preenchidos, assinados com firma reconhecida de todos os atuais requerentes maiores de idade. Teve alguém que desistiu, porque de repente, não, eu estava com um processo, mas nesse meio tempo a pessoa foi para a Itália, fez o processo lá e não está mais interessado. Ok, então ele precisa dar baixa no processo, então faz fazer um termo de desistência e com firma reconhecida para o consulado saber que a pessoa realmente é ela mesma que assinou o termo de desistência. A pessoa faleceu, bom, o próprio certidão de óbito já serve como termo de desistência. E todos os demais que são requerentes precisam fazer o formulário de solicitação com firma reconhecida, para o consulado saber que de fato é aquele indivíduo mesmo que está solicitando. Cópia simples, RG ou passaporte, título eleitor e CNH se for necessário. Juntou tudo isso, certidões, traduções, tudo apostilado, formulários, cópias. Bom, daí tu marca a audiência. Marcou a audiência, tem a data marcada, beleza. Bom, só então tu pega a cópia recente dos comprovantes de residência ou de estudo dos requerentes. Porque daí tu sabe que quando é que tu vai apresentar. Então, assim, eu vou conseguir marcar para aqui 2 meses. Bom, então não vale a pena pegar a conta do cartão de crédito agora, porque daqui 2 meses já vai ter vencido a validade dela. Então, deixa eu pegar ele tipo algumas semanas antes. Mas não vou ver meu primo. Manda e-mail. Pede teu primo tirar foto da conta e te mandar por e-mail, tu imprime. Não precisa ser nada autenticado, é só uma cópia. Não precisa, o que interessa mesmo é eles têm a informação legível. Tira xerox, escaneia, tira foto, é coisa muito fácil hoje em dia. Não precisa pegar o documento em mãos, não precisa mandar o original, é só uma cópia simples. Tira foto, imprime ali, imprime no xerox em preto e branco mesmo, não tem grandes problemas. Tá tudo com isso em mãos, comparecer à audiência. É corrido, é muita coisa, mas terminou tudo isso, agora para a etapa seguinte. Cronograma na audiência. Tudo bem, chegou a data, tá toda a documentação, tá uma pasta ali, levou, beleza, tá com o envelope, tá tudo em ordem, tudo com clips. Primeira coisa, comparecer no horário marcado. Em geral, eles vão marcar no horário que abre o consulado. Então, vai antes. Mas é o horário... Sim, não precisa ser preciso, vai antes. Porque quando o consulado abre às 9, às 8 já vai ter gente formando fila na frente do consulado, porque é muita gente sempre. Então, aqui em Porto Alegre, pelo menos, marcam às 9 da manhã, não é que eu vou comparecer meu horário, é todo mundo aquele dia vai comparecer às 9 da manhã. Então, quem chegar primeiro vai chegar a ser atendido primeiro. Então, comparece no horário. Apresentar, daí, quando for chamado,
apresenta documentos para análise prévia. Eles não vão analisar o teu processo, eles só vão verificar se tem alguma coisa muito discrepante. Comigo aconteceu que tinham erros discrepantes, bem visíveis, e eu tive que voltar outro dia. Mas eles não vão avaliar, eles não vão dar o mérito na hora, eles só vão verificar se está tudo certo, assim, para facilitar a tua vida, para tu não perder tempo não, achando coisa inútil, depois tendo que correr atrás quando na pressa. Então, é uma análise prévia. Passou pela, se não foi rejeitado, eles vão te avisar o que deu de errado para tu corrigir e voltar outro dia. Agradece, porque isso vai evitar tu perder todo o teu tempo de processo por um erro que não foi um erro que tu não tinha prestado atenção. Então, se deu certo, apresentou a documentação, não viram nada discrepante, tu vai pagar a taxa processual de 300 euros por requerente no caixa do banco. Lembrando em consideração que os menores de idade não são requerentes, eles não contam como requerentes porque eles entram anexo no formulário do pai. Então, para cada formulário de solicitação, são 300 euros. Pode parecer caro. É meio caro, tu vai ver quanto está a cotação do euro, mas ainda assim é mais barato do que viajar para a Itália e que ficar 3 meses esperando a conclusão do processo. Mas ouvi falar que na Itália é rápido, depende do comune. Então, assim, tu vai no banco, paga a taxa, ou paga, depende de como é que está funcionando o consulado, mas vai no banco em questão, paga a taxa, pega o recibo de pagamento, e daí sim tu te entrega a documentação, porque quando eles viram que está tudo ok, eles te devolvem a documentação, te dão uma informação de como pagar no banco, tu vai no banco, paga a taxa, volta ao consulado, entrega a documentação completa, acompanhado do recibo de pagamento, entrega tudo. E daí eles vão te entregar um recibo de entrega, indicando que tu já pagou a taxa, que tu entregou a documentação e com algumas informações. E daí tu espera, aguarda a conclusão do processo, que o consulado tem até 730 dias para concluir. Pode concluir antes? Sim, pode. Eles têm até 730 dias. Só que eles estão tão abarrotados de coisa que, em geral, eles vão levar esses 700 dias todos. Então, aí, nesse ponto, a partir do momento que tu pegou o recibo de entrega, concluiu a audiência. E agora vai para a parte de conclusão. Conclusão não é tão simples, mas então, ok, vamos aguardar os 730 dias. No processo de conclusão, nesses 730 dias, em algum momento desse período, fique atento para receber comunicado ou comunicados do consulado, porque é possível que eles tenham algum problema com alguma documentação e peçam uma retífica ou peçam alguma documentação adicional. Fique atento para facilitar, porque tem aquele prazo não para de contar. Se nesse meio tempo eles não conseguirem confirmar que tu tem direito de cidadania, eles negam. Então, se eles entrarem em contato dizendo que está com problema de documentação, tipo, passou um ano e acharam um problema, corre e consegue o documento correto e apresenta o mais rápido possível para eles poderem entrar a tempo e te dar uma resposta positiva. Então, apresenta toda a documentação adicional se for necessário, nesse meio tempo de 630 dias. Daí, como foi concluído? Concluído os 630 dias, disseram que está ok. Tu pode ter a sua cidadania italiana reconhecida. Aguarda o envio da documentação para transcrição na Itália. Porque tu se torna italiano mesmo quando nos livros de registro constam eles registram o teu nascimento e casamento, etc. Aqui, enquanto o registro de nascimento e casamento, óbito, fica registrado no cartório de registro civil, lá é registrado na prefeitura. E o comune tem até no máximo 180 dias para efetivar a transcrição. Eles vão pegar o que está na tradução juramentada e transcrever para os livros de registros italianos. Então, eles têm até 180 dias para concluir. Dependendo da comune, eles vão fazer isso até antes. E nesse meio tempo, dependendo do consulado, já pode proceder ao AIRE, o Anagrafe Italiani Residenti all'Estero, que é o registro de italianos residentes no exterior. Todo italiano tem que se registrar na prefeitura, na cidade que está vivendo, e quando está no exterior tem que se registrar no consulado. E daí esse é o AIRE.
como já é o consulado já te reconhecendo como italiano, dependendo já pode solicitar, já começar a registrar o AIRE correspondente. E dependendo do consulado, também já pode solicitar o passaporte italiano. Porque demora, porque eles também têm bastante procura, bastante demanda para esse serviço. Então tu vai entrar na fila e vai levar alguns meses para ser chamado. É capaz até ser chamado depois dos 180 dias. Então, assim que abrir a possibilidade, é bom já entrar na fila para aproveitar. E no final dos 180 dias, efetivamente já é oficialmente italiano. E daí tu pode solicitar a certidão de cidadania, que esse sim é o documento que te atesta que é italiano. Ah, mas e o passaporte? O passaporte é um documento de viagem. É um documento com validade de 10 anos. O certidão de cidadania não tem validade. Não tem prazo de validade. Então é um documento que tu pode deixar guardado com tua certidão de nascimento, ou tua certidão de casamento, para atestar que de fato tu é italiano. Ou essa certidão de cidadania. O passaporte tu vai usar para viajar. Ou para se identificar conforme se estiver viajando. E aí sim, o processo está concluído. Esse é o final da segunda parte de 3 em que eu estou compartilhando meu conhecimento sobre o processo de reconhecimento da cidadania italiana. Foi um vídeo comprido, porque é muita informação, foi quase 1 hora. Espero que tenham gostado. Assim que eu tiver o terceiro vídeo estiver pronto, vou anexar o link na descrição deste vídeo. Se tiver curioso para verificar assistir o primeiro vídeo sobre quem tem direito ou não, o link vai estar na descrição do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe. Essa informação é algo que eu senti necessidade, eu fui pelas pesquisas que eu andei fazendo, então se for útil para você, se for achar que for útil para alguém, compartilhe, que isso vai fazer muita diferença. Esse tipo de conhecimento é válido mesmo quando é compartilhado. Muito obrigado pela atenção.